somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, estamos iniciando o nosso culto aqui nessa noite, nesse dia 9 de agosto de 2020. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a vida, sobre o lar, sobre a casa de todos os nossos irmãos. Estamos ainda no ano da pandemia, fazendo culto das nossas casas, mas louvamos ao Deus soberano, poderoso, soberano do universo, sobre todas as coisas, que ama e protege o seu povo, e na sua ira ainda se lembra da sua misericórdia. Nos diz assim a palavra do Senhor no Salmo 134. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Que nesse dia de hoje, que nessa noite, Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar no nosso culto agora, ouvindo uma oração com nosso irmão Elir Júnior, e logo depois vamos cantar cânticos de louvor e de engrandecimento ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos pela tua salvação em nossas vidas, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, ó Deus, e porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em momentos difíceis como nós vivemos, ó Pai. Receba este louvor, ó Pai, da tua igreja, cada um em sua casa, mas em espírito de adoração, ó Deus, que nós continuemos a te louvar e te exaltar em cada momento de nossas vidas. Fale conosco também através da tua palavra, ó Pai, neste momento. Conforte-nos, exorte-nos, de acordo com tua vontade. Nós oramos assim, em nome santo de Jesus. Amém. Nosso
Amém. Louvado seja o nosso Deus, que é o Deus soberano sobre tudo, e ao nosso Deus, que é o Deus da graça e da salvação. Meus amados irmãos, nessa noite nós daremos continuidade às nossas mensagens no livro de Êxodo. E hoje nós faremos aí a leitura a partir do capítulo 6, no versículo 28. Então vamos começar a leitura hoje. O capítulo 6, do verso 28, até o capítulo 7, no verso 13. Então, Êxodo 6, 28, até 7, 13. Diz assim a palavra do Senhor. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a minha mão sobre o Egito e farei sair meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Vamos orar, meus amados irmãos, mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê a iluminação para recebermos a mensagem da sua palavra nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, Tu és aquele Deus eu sou, Tu és o Deus que é, que era, Tu és o Deus que há de ser, Tu és o Deus imutável, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, cheio de glória e majestade. Todo louvor, toda honra e toda glória pertence tão somente ao nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai amado, porque na Tua grandeza o Senhor nos salvou. Na Tua grandeza o Senhor nos chamou para ser o Teu povo, e o Senhor nos salvou. O Senhor quebrantou o nosso coração, nos fez nos arrepender dos nossos pecados, nos tirou da incredulidade. O Senhor nos salva, Senhor, com Teu braço forte e poderoso. O Senhor nos ama. O Senhor estabeleceu conosco uma aliança por meio de Cristo. E o Senhor, Pai amado, nos liberta. E o Senhor nos conduz para a vida eterna, Senhor. Nos abençoe para que sempre sejamos tementes ao Teu nome, obedientes à Tua vontade, e que em tudo em nossa vida venhamos a glorificar o Teu santo nome. Pai, nessa noite nós ainda estamos orando ao Senhor, pedindo a Ti que nos ilumine com Teu Espírito Santo no estudo e na mensagem da Tua palavra que vamos fazer nessa hora.
E nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós temos caminhado aqui em nossos estudos no livro de Êxodo, esse livro aqui que narra a história da libertação do povo de Deus do Egito, como Deus libertou o seu povo do Egito com mão poderosa, prevalecendo sobre Faraó. Esse trecho que nós lemos aí, do final do capítulo 6 e a primeira parte do capítulo 7, é o último trecho antes de começarem as pragas virem sobre o Egito. Esse é aquele trecho ainda de preparação, quando Deus está preparando o seu povo e quando Deus está preparando o Egito para ver os sinais e as maravilhas que Deus iria realizar no Egito por meio de pragas. Neste trecho aí, meus amados irmãos, nós vamos pensar nessa noite aí sobre o tema como Deus salva o seu povo ou como Deus liberta o seu povo. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que Deus liberta e salva o seu povo com base no seu próprio ser. Como diz aí o capítulo 6, no verso 29, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor. Então, Deus está falando mais uma vez com Moisés aqui, irmãos, naqueles momentos que precedem mais um encontro com Faraó, naqueles momentos que precedem mais um embate com Faraó, naqueles momentos que precedem as pragas que virão, e por meio das pragas, Deus quebrará o poder de Faraó e libertará o seu povo do Egito. Porém, quando Deus chama Moisés, o seu servo, e Deus vai começar a falar para Moisés para ir até Faraó, e Deus vai começar a falar de como irá salvar o seu povo, a primeira coisa que Deus fala a Moisés, mais uma vez, e Deus reafirma a Moisés é o seguinte: eu sou o Senhor. Deus está mais uma vez se auto-revelando a Moisés, o seu servo, e Deus está se auto-revelando como o Senhor, como Yahvé, como aquele Deus que é, que era e que há de vir, como aquele Deus que é imutável, aquele Deus que não muda, aquele Deus que é o Senhor de todas as coisas, aquele Deus que é o Criador de todas as coisas. Deus quer que o seu povo o conheça como esse Deus, como o Deus que criou todas as coisas e como o Deus que, apesar de ser criador de tudo e soberano, é o Deus que ama aquele povo e faz com aquele povo uma aliança. Eles precisavam lembrar, o povo de Israel no Egito precisava lembrar que eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, com esses patriarcas com os quais Deus fez uma aliança. Eles não conheciam bem a esse Deus, mas Deus está se revelando a eles, está dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus dos pais de vocês, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu fiz com os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, uma aliança de salvação, e eu estou descendo agora para cumprir a aliança de salvação que eu fiz com os seus pais, porque eu não mudo, porque eu sou, eu não mudo, eu vou cumprir todas as minhas promessas. O eu sou é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, com base, meus amados irmãos, naquilo que ele é que ele vai salvar o seu povo, é que ele vai libertar o seu povo. Ele é o Deus soberano, poderoso, imutável, o Criador dos céus e da terra, mas é aquele Deus também que amou um povo de forma imerecida, que fez com esse povo uma aliança e é que agora está descendo para salvar esse povo, porque ele é o Salvador. Assim, meus amados irmãos, é que Deus salvou a nossa vida. Deus não nos salvou por aquilo que nós somos, Deus nos salvou por aquilo que ele é. Deus não nos amou porque nós merecemos, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores e enviou o seu Filho. Então, por que eu tenho salvação? Porque Deus é quem ele é. Porque ele nos amou sem merecermos e porque ele é fiel para cumprir as promessas de salvação que fez para com o seu povo.
Deus nos amou, meus amados irmãos, e entregou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E agora ele promete que esse amor dele por nós é infalível, porque nada pode nos separar do seu amor. Ele promete que aqueles que estão em Cristo serão salvos da condenação que virá sobre esse mundo. Ele promete que aqueles que estão em Cristo receberão a vida eterna. E porque Ele é o que é, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, é que nós podemos saber que Ele virá nos salvar desse mundo e da condenação que virá sobre esse mundo. Então Deus salva o seu povo porque Ele é quem Ele é. Nós, em segundo lugar, aprendemos aqui que Deus salva o seu povo, meus amados irmãos, pelo ministério dos seus profetas. Ainda no versículo 29, o Senhor disse a Moisés: eu sou, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Deus salva o seu povo por meio dos seus profetas. Deus chamou, meus amados irmãos, um profeta, Moisés, para ser o líder da libertação do seu povo do Egito. O que é que Moisés deveria falar a Faraó? Moisés deveria falar a Faraó tudo aquilo que Deus disse. Deus disse a Faraó: Moisés, você vai a Faraó, que é o rei do Egito, e tudo o que eu digo a você, você dirá a Faraó. Meus amados irmãos, Deus salva o seu povo enviando os seus profetas para pregar a sua palavra. Moisés, então, tinha a missão de pregar a palavra de Deus no Egito. A pregação do profeta, meus amados irmãos, é uma pregação que vem para salvar e para condenar. A pregação de Moisés deveria salvar o povo de Deus que cresce na pregação de Moisés. Aqueles que crescem naquilo que Moisés pregava, que vinha da parte de Deus, aqueles que crescem na libertação que Deus estava prometendo, seriam salvos. Já aqueles que rejeitassem a pregação de Moisés com incredulidade no seu coração, seriam condenados. Primeiramente Faraó, porque Faraó rejeitou a pregação, a profecia, a pregação da palavra de Deus por meio de Moisés. Faraó foi rejeitado e foi condenado, mas o próprio povo de Deus, quando estivesse dentro do deserto, que rejeitasse a palavra de Deus pregada pelo seu profeta Moisés, também seria condenado. Deus salva o seu povo, meus amados irmãos, enviando o profeta Jesus Cristo ao mundo. Como nós sabemos, Jesus exerceu no mundo os ofícios de rei, profeta e sacerdote. Como profeta no mundo, Jesus anunciou a palavra de Deus, Jesus pregou o evangelho do reino. E Jesus chamava: arrependei-vos cada um dos vossos pecados, porque é chegado sobre vós o reino de Deus. Aquele que ouviu a palavra de Jesus, que chama para o arrependimento, para a salvação, e crê, recebeu a salvação. Mas aquele que rejeitar o evangelho do reino, pregado por nosso Senhor Jesus, será condenado. Da mesma forma, a igreja deve estar hoje no mundo como profeta. E a igreja deve falar no mundo tudo aquilo que Deus falou. A igreja não deve pregar, meus amados irmãos, os seus sonhos, as suas visões ao mundo. A igreja deve pregar ao mundo aquilo que Deus disse na palavra. O crente deve ler a palavra de Deus e ele, cumprindo a sua missão de profeta, deve falar a palavra de Deus para o mundo, porque Deus salva, meus amados irmãos, o seu povo através dos seus profetas. Os profetas pregam a palavra de Deus, os profetas pregam o evangelho, e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus salva o seu povo, meus amados irmãos, através dos seus profetas que estão pregando a sua palavra. Foi Moisés no Egito, foi nosso Senhor Jesus Cristo vindo ao mundo para pregar o evangelho do reino e da salvação. E hoje é a igreja de Deus que está na terra pregando o evangelho da salvação. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, Deus salva o seu povo endurecendo o coração do ímpio. Veja o que diz o capítulo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vejam só,
Deus deu a missão a Moisés de ser profeta, de ir pregar para Faraó e de dizer a Faraó: deixe o meu povo sair do Egito. Porém, o próprio Deus diz: endurecerei o coração de Faraó. Meus amados irmãos, Deus endurece a quem Ele quer e Deus amolece a quem Ele quer. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece a argila. Uma das formas que Deus exerce a sua condenação sobre os homens ímpios no mundo é permitindo que os homens ímpios se tornem mais incrédulos e mais duros de coração. Faraó era um homem ímpio, ele não temia a Deus. Quando Moisés foi pela primeira vez falar com ele a palavra de Deus, Faraó disse o seguinte: eu não conheço você, Moisés, eu não conheço a Deus, eu não conheço ao Senhor, eu não respeito ao Senhor. Faraó era um homem prepotente. Alguns faraós, inclusive este desta época, acreditavam que eles eram propriamente deuses. Então Deus endurece o coração do ímpio no mundo, meus amados irmãos. Faraó não creu na palavra de Deus, não é porque Faraó porque foi simplesmente por sua vontade. Deus endureceu o coração para que ele não cresce. Meus amados irmãos, Deus faz isso. Quando em Romanos o apóstolo Paulo fala sobre Jacó e Esaú, e a palavra do Senhor fala que os dois não eram ainda nascidos, e Deus elegeu para si a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus salva o seu povo endurecendo propriamente o coração dos ímpios que se aprofundam na sua impiedade. Na verdade, meus amados irmãos, nos dias atuais, os homens sobre a terra, eles estão procurando cada vez mais se endurecer contra o Deus da Bíblia, contra o Deus Todo-Poderoso. Os homens querem cada vez mais adorar o seu próprio prazer, adorar aquele que eles são, seguir as leis do seu próprio sentimento, as leis do seu próprio coração. E os homens rejeitam a Deus de todas as formas e endurecem a Deus. Ultimamente nós temos visto repetidas manifestações de pessoas queimando a Bíblia. Nos Estados Unidos, nesta semana, nós vimos uma manifestação assim, de pessoas que estavam queimando a Bíblia, manifestando ódio pela Bíblia, manifestando ódio pelo Deus da Bíblia, manifestando ódio por aqueles que seguem a Bíblia. Eles acreditam que a palavra de Deus é uma maldição. Eles acreditam que os princípios que a Bíblia ensina são uma maldição. Eles estão contra o Senhor, eles estão contra o seu ungido, e Deus permite com que eles se aprofundem na sua impiedade, endurecendo os seus corações. Então Deus disse: eu endurecerei o coração dele, para que ele mergulhe cada vez mais na sua impiedade. Meus amados irmãos, como hoje muitos ímpios têm endurecido os seus corações. Em quarto lugar, Deus salva o seu povo realizando sinais e maravilhas, como diz o verso 3. O Senhor diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então veja só, no mundo nós temos o povo de Deus, que Deus está libertando da escravidão. Enquanto isso, nós temos no mundo a multidão de nações que se endurecem contra Deus, que prendem o povo de Deus no Egito, que não querem a libertação do povo de Deus no Egito. Porém, Deus está agindo no mundo, fazendo sinais e maravilhas e milagres para libertar o seu povo. Meus amados irmãos, o povo de Deus só pode ser liberto das mãos dos inimigos pelos sinais, maravilhas, poderes e milagres. Deus libertou então o seu povo do Egito por meio de pragas extraordinárias, pesando a sua mão sobre Faraó. O Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, libertou o seu povo, fazendo sinais de salvação, de cura de enfermos, de libertação de endemoniados. Mais ainda, o Senhor fez a maravilha de entregar a sua vida na cruz do Calvário, o impossível.
Deus fez o impossível. Um milagre impossível foi feito no Egito para salvar o seu povo. Deus fez um milagre na cruz, uma maravilha na cruz para libertar o seu povo. A nossa salvação, meus amados irmãos, é pelo ato poderoso de Deus. O inimigo, ele se enrijece, o inimigo, ele se endurece, mas Deus salva o seu povo com seus milagres. O povo de Deus, irmãos, a igreja só permanece viva na terra porque Deus é poderoso. Logo quando a igreja começou em Atos dos Apóstolos, os poderes das trevas se levantaram para matar a igreja. Estevão foi apedrejado. Meus amados irmãos, todos os apóstolos do Senhor Jesus foram mortos. O inimigo se enrijece contra a igreja, se endurece contra a igreja. Se não fosse Deus preservando a sua igreja com poder no mundo, hoje não existiria mais igreja de Cristo. Só existe igreja de Cristo hoje porque Deus com poder está protegendo e libertando a sua igreja. Porque o Senhor Jesus tem a sua igreja nas suas mãos. Não se engane, ainda hoje o reino das trevas luta para destruir a igreja, mas o Deus poderoso preserva a igreja e livra a igreja por seus milagres, por suas maravilhas e por seus prodígios, os quais Deus realiza no Egito. Em quinto lugar, Deus salva e liberta o seu povo, executando juízos temporários contra os ímpios. É o que a palavra de Deus nos diz aí no capítulo 7, versículos 4 e 5. Faraó não vai ouvir vocês. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Deus liberta o seu povo, exercendo juízos temporários sobre as nações ímpias. Juízos temporários, meus amados irmãos, são aqueles julgamentos, aquelas condenações que Deus tem aplicado durante a história sobre os homens ímpios e que prefiguram e que apontam para o juízo final que Deus realizará na volta do Senhor Jesus. Veja bem, o Egito aqui é a nação mais poderosa do mundo. O rei do Egito é o rei mais poderoso. E ele tem se tornado um rei arrogante e prepotente e ímpio que não obedece e não respeita a Deus. Porém, o Deus Todo-Poderoso é mais poderoso do que Faraó. E ele vai agora trazer pragas sobre Faraó. Essas pragas, meus amados irmãos, são condenações que não são ainda as condenações finais sobre as nações ímpias. Mas são condenações temporárias que prefiguram o juízo final que o Senhor vai estabelecer. Então, saibam as nações mais poderosas do mundo. Eles podem rejeitar a Deus, eles podem rejeitar a palavra de Deus, eles podem desconsiderar a Bíblia, mas isso não os livrará da condenação que Deus trará. Deus tem exercido, meus amados irmãos, juízo sobre os homens ímpios. As pandemias, a palavra de Deus nos mostram que são sinais do juízo de Deus sobre a humanidade caída, sobre os homens ímpios. Os homens, infelizmente, vão olhar para essa pandemia e não vão crer no Deus Todo-Poderoso, como muitos egípcios viram as pragas que vieram sobre o Egito e não creram no Deus poderoso. Da mesma forma que Deus exerceu juízo sobre o Egito, sobre aquela humanidade idólatra, sobre aquela humanidade arrogante, Deus está exercendo juízo hoje sobre o mundo e sobre os homens. Deus está mostrando aos homens que eles precisam se arrepender dos seus pecados e deixar a sua arrogância e a sua rejeição de Deus. E saber que tem um Deus no céu ainda que controla todas as coisas com poder. E quando Ele coloca a sua mão, irmãos, não há poder humano, não há riqueza humana, não há ciência humana, não há inteligência humana que possa se livrar.
São juízos temporários que Deus exerce para quebrar o coração duro, mas o homem ímpio continua na sua impenitência e na sua arrogância. Mas Deus liberta o seu povo, meus amados irmãos, desse Egito. Deus liberta o seu povo desse mundo. Quando Deus exerce sobre esse mundo e sobre as nações ímpias os seus juízos temporários para libertar o seu povo. Aqueles que perseguem o povo de Deus serão disciplinados na terra por Deus. Porque Deus é fiel para cumprir a sua aliança. Quando Deus diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Deus liberta o seu povo, exercendo seus juízos temporários sobre os ímpios. Em sexto lugar, Deus liberta o seu povo, amolecendo o coração dos seus eleitos. Veja que a palavra de Deus nos diz no capítulo 7, verso 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó. Deus liberta o seu povo, Deus salva o seu povo, amolecendo o coração dos seus eleitos. Meus amados irmãos, até esse ponto Moisés tinha demonstrado uma grande incredulidade diante do que Deus mandava ele fazer. Desde quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele colocou uma série de objeções para não ir ao Egito para fazer a obra do Senhor. Até esse ponto aqui, quando Deus diz, vá a Faraó, ele diz, eu não vou a Faraó, porque Faraó não vai ouvir o que eu vou falar. Já aqui no versículo 6, Moisés e Arão não são mais rebeldes contra o Senhor, mas pelo contrário, como o Senhor lhes havia dito, assim eles fizeram. Deus não apenas, meus amados irmãos, endurece o coração do ímpio, mas ele amolece o coração do eleito. Deus quebra a incredulidade do eleito. E só quando Deus quebra a incredulidade do nosso coração é que nós podemos crer. Porque se Deus não vier a nós, irmãos, e não quebrar a incredulidade do nosso coração, nós somos como Faraó, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós ouvimos o Evangelho, mas se Deus não quebrar o nosso coração, nós não cremos. Nós ouvimos a pregação da palavra, mas se o Espírito Santo não vier a nós e nos regenerar, nós não cremos. E aqui Deus quebrou o coração de Moisés e de Arão para que eles, enfim, creiam e obedeçam aquilo que diz a palavra do Senhor. Então Deus nos salva quando Ele quebra o nosso coração. Em Ezequiel capítulo 36, os versículos 26 a 28, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, meus amados irmãos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardes os meus mandamentos e juízos, e os observeis. Deus mesmo é quem tira de nós o coração de pedra e coloca dentro de nós um coração de carne. Deus mesmo é quem coloca dentro de nós o seu Espírito Santo. E nós, louvado seja Deus, somos salvos porque Deus, na sua graça que nós não merecemos, veio a nós e quebrantou o nosso coração. E nos tirou da incredulidade. Assim como Moisés saiu da incredulidade para agora crer e para agora obedecer, Deus nos salva, quebrantando o nosso coração. Por isso é que nós somos salvos, pela misericórdia de Deus. Da mesma forma que Ele endurece o ímpio, Ele amolece o eleito. É Deus quem faz tudo, é Deus quem salva. Deus salva o seu povo, amolecendo o seu coração. Eu e você cremos em Deus, em Jesus como nosso Salvador, porque Deus, meus amados irmãos, quebrantou o nosso coração e nos tirou da impiedade. Finalmente, meus amados irmãos, Deus salva o seu povo, destruindo os seus inimigos. Capítulo 7, versículo 12. A palavra do Senhor nos fala, pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles.
Obedecendo então a ordem de Deus, Moisés e Arão vão a Faraó. E quando eles chegam diante de Faraó, Faraó fala: qual é o milagre que vocês me mostram para eu crer naquilo que vocês estão falando? Os homens que não creem são assim, eles precisam ver. Ainda que vejam mentiras, ainda que vejam ilusões, eles querem ver. Então Deus manda que Arão jogue o seu bordão no chão, que é o seu cajado. E quando ele joga o seu bordão no chão, o bordão de Arão vira uma serpente diante de Faraó. Faraó chama os seus encantadores e os seus magos. E a palavra de Deus nos fala que eles, usando então de ciências ocultas, eles fazem a mesma coisa. Os magos do Egito jogam seus bordões no chão e eles também se transformam em serpentes. E quando eles se transformam em serpentes, meus amados irmãos, eles estão imitando o que Deus faz. O diabo sempre imita a Deus. Os falsos cristos imitam o Cristo verdadeiro. Os falsos profetas são profetas impostores. O diabo imita para enganar os ímpios. Só que, meus amados irmãos, Deus prevalece sobre o diabo. Porque a serpente de Arão engole as serpentes dos magos de Faraó, mostrando que Deus é superior sobre os deuses do Egito. E é interessante esse detalhe da serpente. Em muitas coroas de reis do Egito tinha uma serpente. A serpente era um deus adorado no Egito. E segundo o doutor Paulo Brasil, foi encontrado, meus amados irmãos, orações antigas de faraós do Egito, onde eles se dirigiam à serpente que era adorada, e diziam à serpente: da mesma forma que eles te adoram, que eles adoram a mim. Então o Egito é um Egito que crê no poder da serpente, só que a serpente de Arão engole as serpentes do Egito, mostrando que Deus é superior aos deuses do Egito, que Deus é superior a Faraó, que Deus destrói os seus inimigos para salvar o seu povo. E é interessante, meus amados irmãos, esse termo engolir, quando diz que a serpente de Arão engoliu a serpente deles. Porque no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 11, verso 29 de Hebreus, nos diz assim: foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Da mesma forma que a serpente de Arão engoliu a serpente dos magos do Egito, da mesma forma, o Mar Vermelho engoliu a Faraó e os seus exércitos. E mais ainda, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Deus engole os seus inimigos, Deus destrói os seus inimigos para libertar e para salvar o seu povo. A serpente de Deus engoliu as serpentes de Faraó. O Mar Vermelho engoliu Faraó e os seus exércitos. E a vitória da vida eterna do Senhor Jesus Cristo engole a morte. Os inimigos são engolidos pelo poder de Deus, para Deus poder salvar o seu povo. Deus salva o seu povo, destruindo os inimigos. E a palavra do Senhor nos disse: o último inimigo a ser vencido é a morte. E nosso Senhor Jesus, ressuscitando dentre os mortos, venceu a morte para nos dar, meus amados irmãos, a vida eterna e para libertar o seu povo. Desta forma, meus amados irmãos, Deus, com a sua mão poderosa e o seu poder, liberta o seu povo e salva o seu povo do cativeiro do Egito. Nós vamos aprender aí, meus amados irmãos, coisas que devemos guardar para as nossas vidas. O nosso Deus não muda. O mundo muda, as sociedades mudam, o homem muda. Tudo muda nesse mundo, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Portanto, nós podemos confiar em tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir a sua salvação para com o seu povo. O nosso Deus não muda.
Nós podemos saber também, meus amados irmãos, que no mundo há pessoas que estão com o coração duro e estarão cada vez mais com o coração duro contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. E uma forma de Deus julgar os homens ímpios é fazendo com que cada vez eles estejam mais endurecidos em seu coração. Nós podemos louvar a Deus, meus amados irmãos, porque Ele, na sua graça, amoleceu o nosso coração para salvar o seu povo. E nós podemos confiar, meus amados irmãos, que tudo está no controle de Deus. Né? Mas mesmo assim, Faraó permaneceu endurecido. Mas ao passo que Faraó permaneceu endurecido, o povo de Deus creu e o povo de Deus foi liberto. Porque Deus é poderoso para salvar. Se você está com seu coração endurecido, desobediente à palavra do Senhor, se você não tem ouvido a profecia que é pregada da palavra de Deus, se arrependa do endurecimento do seu coração. Se você tem procurado enganadores e falsos milagreiros, hoje até mesmo dentro das igrejas, irmãos, se multiplicam milagres mentirosos. Tome cuidado, porque esse milagre pode ser feito para enganar você e afastar você da salvação no Senhor Jesus, que é o Deus verdadeiro. Cuidado com esses enganos. E que Deus fortaleça a nossa fé, meus amados irmãos, que possamos saber, ainda que o mundo poderoso se levante contra o povo de Deus, Deus é mais poderoso do que o mundo, e Deus irá libertar o seu povo, e Deus irá salvar o seu povo, independente daquele que se levanta. Deus trará salvação para a nossa vida por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ninguém poderá impedir a salvação que Deus tem para o seu povo. Que você descanse, que você confie, que você sirva, que você tema e que você obedeça ao Deus eterno, vivo, verdadeiro, que é o Salvador do seu povo, por meio de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Vamos ouvir mais um cântico de louvor ao Senhor.
Amém. Oremos, meus amados irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que abre o mar para que o Teu povo passe em salvação. Tu és o Deus que dá a vida eterna para o seu povo por meio da obra salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o Deus, ó Pai amado, que endurece, Tu és o Deus que amolece. Tu és o Deus, ó Pai, que manda a praga, e Tu és o Deus que faz a praga cessar. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E é crendo no Teu poder que, como Tua igreja, clamamos a Deus as Tuas misericórdias sobre o mundo. E pedimos a Deus que faça cessar essa praga dessa pandemia, Senhor, do coronavírus, que se abate sobre o mundo. Que o mundo reconheça, Deus, o Teu poder e os Teus juízos sobre a impiedade, sobre a incredulidade. Que a Tua igreja saiba que Deus está salvando o Seu povo e guardando o Seu povo no meio da tribulação. Que a Tua igreja entenda que na história o Senhor está libertando o Seu povo por meio de sinais, prodígios e maravilhas. E que nós não sejamos incrédulos ao Teu agir, que nós não sejamos incrédulos à Tua palavra, que nós não sejamos incrédulos às Tuas profecias, que possamos crer em todas as promessas de salvação de Deus e que possamos ter uma vida de obediência e de santificação na Tua presença. Abençoe, ó Pai amado, o Teu povo, abençoe as famílias, com a Tua proteção, com a Tua misericórdia, com a Tua graça e com os Teus livramentos, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ensina o temor do Teu nome, nos ensina a ser obedientes, quebranta o nosso coração, tira de Deus o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa malícia, a nossa impureza. Purifica a nossa vida daquilo que não Te agrada, queima com fogo o pecado, a mentira, ó Deus, a impureza, Senhor Deus Todo-Poderoso, e purifique o Teu povo, para que o Teu povo seja fiel e aguarde, ó Deus, as promessas da Tua salvação. Muito obrigado por Tua salvação, por Teu amor, por Tua proteção, por Teu cuidado e por Teu livramento sobre nossas vidas. E que o Teu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, e em vós habite desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.